Borderline. Que raio de transtorno é esse? Será que eu tenho? Ficou com curiosidade, né? Vem no vídeo descobrir. Olá, meus queridos! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Carol Explica. E hoje eu vou gravar um vídeo para vocês contando um pouquinho do universo do transtorno borderline, que é um dos transtornos que eu atendo muito aqui no consultório. Gente, borderline, o nome correto é transtorno de personalidade borderline. As pessoas, eles acabam confundindo um pouco entre o transtorno bipolar, que é um pouquinho parecido com borderline, mas tem alguns aspectos diferentes. Então, em consultório, a gente consegue fazer esse diagnóstico em torno de uns 3 a 6 meses, juntamente com avaliação psiquiátrica e intervenção medicamentosa. Porque a principal característica de uma pessoa que tem um transtorno de personalidade borderline é a dificuldade em relações sociais. E são pessoas que têm uma intensidade nos comportamentos. Consequentemente, ela é confundida com a bipolaridade por conta do transtorno de humor. Já o borderline é a pessoa que ela fica muito irritada, ela fica muito triste ou ela fica muito feliz. É sempre muito, é too much. Então, se ela tá muito legal, num dia muito bacana, vai ser o melhor dia da vida dela. Se ela tiver num dia não muito legal, vai ser o pior dia. Tem pessoas às vezes que não gostam nem de tomar banho, escovar os dentes, ficam de pijama o dia todo, né? Então essa intensidade no humor é borderline, que é diferente de bipolaridade, que eu vou falar em outro vídeo, tá bom? Outra coisa muito importante que eu falo pra vocês em todo vídeo que eu explico de transtornos mentais aqui do meu canal é sempre, gente, um transtorno mental, eu carrego 70% da genética dos meus pais. Então, se ou a minha mãe ou o meu pai tem, provavelmente eu vou ter, tá? Se nem outro tiverem, pode ser que eu desenvolva. Pode ser, mas por conta de alguma variável ambiental, um relacionamento abusivo, uma perda, um trauma, mas normalmente é causa genética. Então, se eu tenho uma mãe, se eu tenho um pai muito irritado, muito agressivo, muito ansioso comigo, eu vou aprender por modelagem de comportamento. Como que eu vou conseguir mudar isso? Em terapia, né? Essas características de um transtorno de personalidade borderline, o próprio nome já diz. Personalidade, a pessoa ela é assim, né? E essas pessoas que têm as principais características que são, posso ler daí, será? As principais características são, vou ler para vocês: a instabilidade no humor, comportamentos e relacionamentos instáveis, instabilidade emocional e nas relações, impulsividade, insegurança, relações sociais prejudicadas, entre outras. As pessoas que possuem, então, esse transtorno borderline, normalmente são pessoas agressivas. Então, é muito difícil você encontrar uma pessoa passiva que ela tenha borderline. Normalmente são aquelas pessoas que vivem do 220. Sabe aquelas pessoas que falam que tem a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim. Não, gente, uma pessoa que tem o transtorno borderline ou outro transtorno, né, ansiedade, depressão, enfim, a gente pode sim melhorar com terapia. Gente, lembra que todo vídeo eu falo pra vocês, terapia é um processo de autoconhecimento para eu ter uma mudança de comportamento para minha dificuldade. Então, se eu sou irritada, eu sou assim mesmo, meu marido que tem que aguentar. Claro que não. E ninguém merece te aguentar assim. E se você tem essa dificuldade no seu dia a dia, provavelmente você vai ser assim também com seus filhos e seus filhos vão passar a ter também, ou por conta da modelagem de comportamento que vão aprender com você, ou por conta da genética também. As pessoas que têm borderline, elas podem ter comportamentos de automutilação, ou seja, aquelas pessoas que querem fazer um alívio imediato daquela ansiedade, elas podem se cortar, elas podem arrancar cabelo, elas podem comer as unhas, tudo que elas vão se machucar. São pessoas inassertivas, agressivas, então elas não são passivas, mas a forma de falar, às vezes alguém fez algo que ela não gostou, que saiu fora do controle, ela vai explodir, porque elas são um pouquinho controladoras, podem ser também pessoas manipuladoras, elas
podem ter outras comorbidades, como por exemplo o toque. Então aquelas pessoas que vão comprar, vão querer transar com muitas pessoas, compulsão alimentar, por exemplo, porque na verdade a base vai ser a ansiedade. Então elas vão querer ter um alívio imediato dessa sensação ruim que elas estão sentindo. E para concluir, os principais sintomas psicológicos de uma pessoa que tem o transtorno de personalidade borderline, que principalmente o psicólogo ele vai observar clinicamente nos comportamentos observáveis durante a sessão, são: pode ter uma imagem distorcida dela mesma, então ela acha que ela é uma coisa e na verdade ela não é. Ela pode trazer um pouco de agressividade e hostilidade. Comportamentos depressivos, principalmente quando ela tá numa fase mais down, que ela tá mais tristonha, então ela carrega um pouco desses traços depressivos. Tudo é grande, então grandiosidade, competitividade, ela quer ser o melhor. Podem ser pessoas workaholics, elas querem sempre estar em primeiro lugar das coisas e das pessoas. Elas podem carregar um pouquinho também do transtorno narcisista e ou paranoias, que é ali a obsessão. Então eu acho que a pessoa tá querendo me derrubar lá no trabalho. Eu acho que meu marido tá me traindo. Então carrega também um pouco dessas paranoias. Lembrando, gente, que esse vídeo não é um vídeo que você pode simplesmente se autodiagnosticar simplesmente com essas características. Se você percebeu aí que você tá com esses comportamentos, você tem aí um marido, uma esposa, um filho, uma mãe ou um pai que tem, primeira coisa de tudo, faça um encaminhamento aí para uma terapia voltada para um profissional, psicólogo, que seja especialista em transtornos mentais e ou neuropsicologia. Essas pessoas provavelmente elas só vão procurar ajuda, gente, infelizmente, quando elas estão no fundo do poço. Ou quando o marido vai colocar ela ali na parede e fala assim: olha, esposa, ou você procura terapia ou a gente vai terminar. Ou ela tá com uma dificuldade tão imensa no trabalho, um esgotamento profissional, ela tá tão cansada, ela tá já começando a ficar numa depressão mais leve para moderada, ela tá tendo algumas perdas, ela não tá tendo o próprio controle das suas emoções, é quando elas vão procurar ajuda. Então, se você identificou alguma dessas características, lembrando que a pessoa ela não precisa ter todos os critérios. Ela pode ter um ou outro, então vale a pena ir fazer uma consulta psicológica para ver aí o diagnóstico e ou uma consulta psiquiátrica. E lembrando, gente, não é rapidinho que a gente faz esse diagnóstico, leva meses, porque o psicólogo e ou psiquiatra, a gente vai precisar identificar esses padrões comportamentais que vai levar a pessoa a ter uma grande instabilidade nos relacionamentos sociais e essa intensidade de comportamento. Não é em 2 meses, não é em 3 meses que a gente vai conseguir entender esse padrão. A gente vai levar um pouquinho tempo mais. Por isso que se uma pessoa chega em consultório e fala: ai, Carol, eu vim aqui para consulta porque eu tenho borderline, a pessoa não vai ter. Essa característica da pessoa trazer um diagnóstico, a gente já desconsidera. Porque quando a gente, psicólogo, faz o diagnóstico para o cliente em sessão, Eles levam um choque. é difícil para eles admitir que o que eles têm, esses comportamentos que eles têm, é um problema, né? Então, se você, psicólogo que tá me assistindo, já fica de olho aí. Se o seu cliente, se o seu paciente chegou aí para você já se diagnosticando, provavelmente não é. Bom, gente, dúvidas já sabem, deixam aqui nos comentários. Não se esqueça de dar aquele like, se inscreve no canal, corre para as minhas outras redes sociais, principalmente o Instagram, que eu posto bastante conteúdo por lá. E até o próximo vídeo. Meio brava, assim, a intenção? Tá, então foi. Podem ser um pouco manipuladas, ou seja, elas podem ser um pouco manipuláveis. É manipulável ou manipuladora? Eu falei que podem ser pessoas manipuláveis. Ela vai ser manipulada por alguém? Não, ela vai manipular. Manipuladoras. Ah, então eu falei certo. Lembrando então pra vocês, gente, que esse vídeo não é um vídeo Autodiagnosticado. não autodiagnosticado, tá certo? Bom, se você assistiu até agora, não, se assistiu até agora não, né?